Queridos ouvintes da poderosa Palavra de Deus, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Como tem sido a tua experiência aqui no canal? Se o conteúdo dos vídeos deste canal tem lhe ajudado a compreender mais profundamente a Palavra de Deus, então colabore dando o teu like, se inscrevendo e sinta-se à vontade também para deixar o teu comentário e sugestão. Que a maravilhosa paz de Cristo Jesus seja constante no teu coração. Deus lhe proteja e lhe guarde do mal. Amém. Já havia se passado alguns dias desde a ressurreição do Senhor Jesus. Havia por volta de 7 discípulos pescando no mar da Galileia. Mas embora tivessem passado a noite toda pescando, nada haviam conseguido. E o Senhor Jesus se aproxima e constata a situação e diz aos discípulos: lancem a rede do lado direito do barco e acharão. Os discípulos, depois de lançarem a rede, não conseguem puxá-la devido à grande quantidade de peixes. Esta passagem está registrada em João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 6. Depois de preparar alguns peixes para eles comerem, o Senhor Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E o Senhor Jesus fez esta mesma pergunta a Pedro por 3 vezes. E Pedro afirmou por 3 vezes que sim, que amava o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, Pedro. Pois ele havia sido perdoado pelo Senhor, pois Pedro o havia negado 3 vezes. Sabemos que o foco principal é o amor. Tudo isso está também relacionado a nós que recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Redentor. O nosso amor a Cristo, um amor pleno e totalmente comprometido com a sua obra de levarmos o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura. Então, amados, o que podemos aprender do que disse o Senhor Jesus a Pedro? Precisamos tomar muito cuidado para que o nosso amor pelo Senhor Jesus não diminua jamais. Nunca podemos deixar que outras coisas e pessoas tomem o lugar do reino de Cristo em nossa vida. O Senhor Jesus sabia perfeitamente que a vida neste mundo seria repleta de pressões, conflitos e ansiedades. Veja na parábola do semeador. O Senhor Jesus disse que alguns iriam ouvir a palavra, ficariam contentes e começariam a fazer progresso. Mas, aos poucos, as preocupações deste mundo e o poder enganoso das riquezas iam sufocar a palavra, levando a pessoa a se afastar, desistindo de servir a Deus. E não é assim que acontece muitas vezes, infelizmente? Se não tomarmos cuidado, as preocupações do dia a dia nos distraem e aos poucos vamos diminuindo o passo no serviço e compromisso na obra de Deus. E quando menos percebemos, somos engolidos pelo mundo, afazeres e pessoas que vivem longe da vontade de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, o Senhor Jesus nos alertou
Prestem atenção a si mesmos, para que o teu coração nunca fique sobrecarregado com o excesso no comer e no beber e com as ansiedades da vida. Devemos colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, 33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se colocamos o trabalho, a diversão e as coisas materiais no seu devido lugar, podemos declarar ao Senhor Jesus: O Senhor sabe que eu o amo. O Senhor Jesus nos mostra, através deste encontro com Pedro, que tudo o que realizarmos para a obra de Deus deve ser, antes, através do amor. Nada adianta se não for com amor ágape. Então, queridos ouvintes da infalível Palavra de Deus, para concluirmos, vejamos que por 3 vezes o Senhor Jesus disse ao apóstolo Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. E ao dizer isso, o Senhor Jesus queria que Pedro compreendesse que o amor se prova com gestos e não apenas com palavras. Muitas vezes dizemos: o Senhor Jesus ama aos pecadores. Mas será que nós realmente os amamos também? Muitas vezes dizemos que o Senhor Jesus salva. Mas será que estamos anunciando esta salvação? O apóstolo Pedro estava repetindo que amava a Cristo, mas o Senhor Jesus estava lhe mostrando que seu amor seria provado apacentando as ovelhas. Assim sendo, a melhor prova do nosso amor a Deus é dada quando obedecemos sua palavra e trabalhamos no avanço do reino de Deus com compromisso e dedicação. Pois assim afirmou o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, 21. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos grandemente. Permaneçam firmes na fé, no amor e na caridade, pois o retorno de Cristo está cada vez mais próximo. Minha gratidão a todos pela colaboração de vocês. Deus seja louvado eternamente. Amém.